Boa noite. Instagram já entrou, o Face não tá entrando. Aguardando o vídeo ao vivo. Vamos aguardar um pouquinho para ver se volta a funcionar. Boa noite, Ivone. Ivonete, bem-vinda. Hoje vai ter live. Sábado e domingo eu não consegui realizar, infelizmente. Karina, bem-vinda, boa noite. Tô tentando que funcione no Face, por enquanto no Face não abriu ainda, então só aguardar um pouquinho para ver se vai abrir no Face e aí a gente já começa a conversar um pouco sobre a nossa reflexão do dia. Hoje então é a live 10 dos 21 dias. Dani, boa noite. Luciana, bem-vinda. E boa noite, Edi, bem-vinda. Hoje deu certo aqui para fazer a live, ainda bem. E a gente vai poder refletir aí um pouquinho sobre como é que foi o final de semana de vocês, como é que foi o Dia das Mães, quem tem mãe ainda, como é que é essa relação com a mãe. E eu acho que o Facebook hoje não vai abrir. Tá aguardando o vídeo ao vivo, não tá fluindo realmente lá, infelizmente. Depois eu tento salvar lá. E aí, quem quer comentar, coloca nos comentários como foi, se você tem sua mãe aí, se não tem. Que a gente quer conversar um pouquinho dessa relação. Na quarta-feira, não sei se vocês viram a postagem que eu fiz, a gente vai fazer um treinamento online. Boa noite, Vivian. Vai ser um presente meu para todas. Mãe oferta as coisas, né? Então aí vai ser um trabalho sobre a relação com a mãe e sobre a relação comigo mesmo com a mãe aqui dentro, né? Então fica esse o convite. Se você quiser participar, me envia um direct, que daí depois eu te envio o link. A aula vai ser pela sala do Zoom, vai ser 8h45 da noite. E deve durar umas 2 horas, às vezes um pouquinho mais, mas é uma prática aí, uma vivência bem forte que a gente vai fazer, alguns trabalhos para melhorar essa relação de maternagem que a gente fala, o sucesso contigo na tua vida, né? Já que, bem-vinda, Jaque Neiva, bem-vinda. Já que existe aí um vínculo tão forte, né? Hoje eu coloquei uma perguntinha para as pessoas, se as pessoas acham que é possível romper o vínculo com a mãe biológica. E algumas pessoas, a maioria falou que não, e algumas pessoas falaram que sim. E daí eu fico querendo compreender qual é a visão que as pessoas têm sobre o que é o vínculo, né? E como é que lida com esse vínculo com a mãe, né? Então, se alguém aí quiser comentar alguma coisa sobre essa pergunta, fica mais interativo saber como é que é a forma pensamento de vocês sobre esse conteúdo. Eu gosto que as pessoas reflitam sobre... Paty, bem-vinda. Rio Sou... Risolga Leite, isso? Risolga Leite. Eu gosto que as pessoas reflitam um pouquinho de forma biologia mesmo, né? Eu acho que quando a gente olha para a biologia, começa a compreender o grande vínculo que existe, né? Ainda a gente chama de mãe biológica, muitas vezes. Presta atenção, né? Quanto tempo, como foi essa concepção, o que faz haver essa concepção, né? Aonde você vem ao mundo e é gestado aí por quase 9 meses. Você acha que esse vínculo aí é possível romper ele? As pessoas falam sobre cortar o cordão umbilical, né? E aí são interpretações, né? O que é cortar o cordão umbilical? Cortar o cordão umbilical é parar de esperar qualquer coisa da tua mãe e simplesmente aprender a ter tomado tudo que ela te deu, sendo aquilo que você não gostou e aquilo que gostou, né?
a gente percebe que quando você rejeita as partes dela que você não gosta e que te feriram muito, e aí tem muitas histórias de grande sofrimento, muitas vezes, enquanto você não trabalha esses aspectos em você, o que acontece é que essa parte está em ti, né? Já que você veio dessa mulher, biologicamente as informações contidas nela estão em você. Por isso, enquanto a tua relação não está em paz e harmonia com o ser que você dá continuidade a ele, como você espera ter sucesso na vida? Né? Compreenda que você é a continuidade da tua mãe. Se você rejeita, você está rejeitando a si mesma, né? Então você impede essa força de seguir adiante, né? E sucesso é aquilo que segue adiante, independente dos desafios. Então você acredita que é possível romper esse vínculo se essa pessoa está em você, se você é a continuidade dela? O que a gente precisa se libertar, né? Desses quereres nossos, dessa parte muitas vezes que é o nosso sistema límbico, nosso instinto emocional. No sábado ainda eu dei uma sugestão de vocês assistirem, no sábado não, no domingo. Foi domingo ontem, uma live de uma amiga minha, que é a Quintara, que é numeróloga. Ela estava explicando, não sei se alguém aqui já leu, eu indico também esse livro, que fala sobre as 5 linguagens do amor, que cada pessoa tem uma forma de expressar como ama, e essa forma que ela tem de expressar como ama, normalmente é a forma que ela se sente amada, né? Então ela só se sente amada quando alguém entrega daquela forma. Existem 5 formas. A Gra Cortez está dizendo, esse livro é sensacional, existe um teste, tu pode buscar pela internet, se alguém quiser é só me pedir no direct que eu envio. E a Quintara estava contando ontem que é possível ver pela numerologia, dependendo da tua árvore da vida, quais são os números que predominam em você, dá para saber como é a forma que você entende o amor mais facilmente. E aí, às vezes, uma mãe tem predominância do número 7 e 9. Então, a forma que ela expressa o amor é pela educação, é dando a orientação para a vida. Só que aí, o filho tem predominância do número 6. E 6 precisa de toque, de afeto, de encostar, de dizer eu te amo. E aí ele vai achar que a mãe não ama ele porque a mãe não encosta, não abraça, não beija. A mãe tá lá sempre orientando para a vida. E aí ele vai passar às vezes uma vida inteira se sentindo não amado pela mãe. E aí adivinha o que acontece quando alguém não se sente amado pela sua mãe? Se essa mãe vive em mim, se essa mãe me deu a vida e ela não me ama, tu acha que essa pessoa se sente amada por mais alguém? Tu acha o que ela atrai para a vida dela? Tu acha que ela encontra alguém, um companheiro? Tu acha que ela consegue ter sucesso com dinheiro? Ela vai ter vários obstáculos na vida porque ela não se sente merecedora da vida, porque aquela que deu a vida para ela, na visão dela, no instinto emocional dela, não percebe que foi amada, né? E aí quando a gente entra num processo terapêutico e a gente começa a entender sobre essa mãe, que é uma mulher comum e que tem esse instinto animal igual eu tenho, que veio dessa evolução animal igual eu vim, que ela não é uma mega rainha especial, por mais que eu ame, né? Por mais que eu seja em alma super grata por essa mulher, né? A criança em mim ama e idolatra essa mulher e acha que ela é a rainha. E aí por isso tem tantas expectativas quando amadurece um pouquinho, né? E que começa a criticar, porque aí percebe que não recebeu aquilo que gostaria de ter recebido. A Gra tá botando aqui, complicado isso. Ontem, quando eu tava olhando isso, a Quintara disponibiliza uma calculadora. E uma calculadora da numerologia. E aí eu fui fazer o cálculo da minha mãe, né?
e a gente não bate os números. E aí eu disse, nossa, a minha mãe teve uma sabedoria, porque ela sempre me deu, ou eu percebi que ela me dava, aquilo que para mim é importante para me reconhecer como amada. E quando eu lembro da minha infância, eu lembro ela me dando isso, e ela me dá até hoje. Eu sou 8 predominantemente, então o 8 precisa receber material, ele precisa do presente, né? E do presente material específico, de receber uma flor, de receber uma blusa, de receber qualquer coisa, um livro. Isso mostra que a pessoa gosta de mim. E aí as pessoas vão pensar, meu Deus, mas eu pensava que a Morgana era espiritualista, então ela é materialista. Não tem a ver com isso, né? E é importante porque às vezes tem conflitos nos Tá me perguntando se existe uma calculadora? Existe. Depois eu coloco aqui, ou me pede ali no direct que eu passo certinho o site da Quintara, dessa minha amiga. No site dela ela explica certinho como é que funciona, é bem interessante. A Preta tá dizendo ali, né, Ivonete? Minha mãe simplesmente me abandonou com 5 anos, o que pensar? Sabe que ontem eu fiz uma postagem de personalidades de deusas que a gente entende, né? Da mãe divina que a gente tem na história de informações. Então eu postei sobre Maria e eu postei sobre várias outras personalidades femininas dentro da visão do hinduísmo. E uma delas é Devaki, e Devaki é a mãe de Krishna. Krishna é uma entidade que entende-se que é uma representação do amor, que veio à Terra antes de Jesus. E ela, quando o filho nasceu, quando Krishna nasce, ela dá a Krishna porque ela sabia que ia morrer, que ela não poderia cuidar, né? Então, dizem que uma das piores dores que uma mulher pode ter é quando ela dá um filho, quando ela abandona um filho, né? Diz que é uma dor na alma que prolonga para a vida toda, né? E por mais desafiador que seja, né? Todos os sofrimentos que se tem, principalmente na infância, porque a infância, até principalmente aos 7 anos, né? Do momento da concepção. Então pensa, a concepção tem 9 meses dentro da barriga da mãe, absorvendo toda a forma, pensamento da mãe, as emoções da mãe, e aí depois os primeiros 7 anos de vida, ali o que vivenciou, o que experienciou. Eu digo que esse período é o período que cria o software, né? Então tu tem aí, vamos pensar esse corpo físico aqui como quase um computador, e aí o mecanismo de ação dele é esse software. E esse software praticamente ele é criado da concepção até os 7 anos. Depois tu só dá a resposta baseado nessas informações. Então imagina se a gente não faz um retrocesso, não encontra essas dores, porque essas dores que a gente teve na infância são emoções bloqueadas muitas vezes, que ficam registradas em cada célula do nosso corpo. E aí a gente tem dores, às vezes, a gente tem doenças, a gente tem forma, pensamento que tá levando a gente às vezes para a morte, que tá levando a gente para o fracasso, e a gente não sabe que está correlacionado com as dores que teve lá da infância. Então a gente precisa primeiramente reconhecer essas feridas, buscar ajuda e tratar essas dores. E aí depois nesse processo a gente vai começando a elevar a consciência, porque isso não pode ser de uma forma assim, tu tem que amar a tua mãe, tu tem que entender e ser grata porque ela te deu a vida. Isso é um nível de processo, né? Porque primeiro é como se fosse a estrutura, né, de um prédio. Eu preciso olhar para as dores que tem guardada dentro do nosso corpo, eu preciso ressignificar essas dores, né? O que sente uma criança que perde sua mãe aos 5 anos, né? O que sente uma criança, um bebê que é jogado na lata do lixo quando nasce? Quanta história tem guardada aí, né? E às vezes ficou passando por várias mães, às vezes por pessoas que maltrataram ainda mais, que fizeram sofrer muito mais, né? E aí, quanto valor será que desenvolve uma pessoa que consegue passar por tudo isso
e superar, passar por muitas dores, e consegue ficar em paz com as pessoas que machucaram você. Pensa quanto valor humano você tem. A gente trabalha muito a questão do sentido da vida, da qualidade da vida. E aí o mecanismo do sistema nos faz entender que qualidade de vida está correlacionado com quanto de dinheiro tu tem na tua conta bancária, no tamanho que é a tua casa, no modelo do teu carro, né? Na escola que teus filhos estão estudando. E talvez te botou num sistema automatizado, aí, robotizado, de correr atrás só dos bens materiais, entendendo que é através deles que tu tem qualidade de vida. Tem uma historinha que é bem interessante. Agora, falando sobre isso, eu lembrei. Fala de um empresário milionário dos Estados Unidos que vai tirar férias numa ilha no México, né? E aí tá lá na ilha com a família, e aí observa um pescador indo, pescando uns peixes, voltando 2 horas depois. E aí ele vai e conversa com esse pescador. Boa noite, Nai. Vamos ouvir a história. Aí ele pergunta para o pescador: nossa, mas você pescou tantos peixes assim em 2 horas, por que você não vai mais cedo e não volta só no final da tarde? Você vai ter pescado muito mais peixes. E daí o pescador disse: e aí, o que eu vou fazer? Daí ele: nossa, mas daí você pescando muito mais peixes, você pode contratar outras pessoas. E daí? E daí essas pessoas vão poder pescar muito mais peixes ainda. E daí? Daí você vai poder comprar mais barcos. E daí? O pescador sempre perguntando. E o empresário explicando para ele: nossa, mas daí você vai ter uma rede de barcos. E com uma rede de barcos, você vai poder comprar uma empresa. Você vai montar uma estrutura de uma empresa. E daí? E daí você vai poder começar a enlatar esses peixes. E você vai poder começar a exportar esses peixes. E daí? E daí você vai poder botar a sua empresa na bolsa de valores. E daí? E daí você vai começar a ganhar muito, muito, muito dinheiro. E daí? E daí você vai poder tirar férias que nem eu tô fazendo com a minha família e vindo pra cá ficar nessa praia maravilhosa. Daí ele disse: mas eu já faço isso, né? E aí uma historinha dessa faz a gente refletir muito na vida. Quais são os meus valores, o que eu desejo na minha vida, né? Eu acho que o Covid é um convite à qualidade de vida interior, e eu duvido que alguém tenha qualidade de vida interior se não está em paz com a fonte da sua vida. E a fonte da sua vida é quem te trouxe para esse mundo. Tua mãe, teu pai e principalmente a mãe, que não te abortou. Quem sou eu para julgar essa pessoa? A gente muitas vezes, né? A Preta, né? Eu conheço ela como Preta Ivonete, ela disse, né? Minha mãe me abandonou quando eu tinha 5 anos. Uma criança com 5 anos não tem consciência de quais eram os desafios da mãe. E às vezes uma pessoa... Vou pensar, eu aqui com 40, minha mãe tá com quase 70... Talvez eu não tenha consciência dos desafios que a minha mãe teve na infância dela, na adolescência, quando ela me ganhou, quais foram os desafios que ela teve pós-parto, né? A gente fala muito sobre os grandes desafios que uma mulher tem logo após que ganha um filho, né? Quem sou eu para julgar tudo isso, né? A gente pede para as pessoas às vezes botar o calçado do outro. É muito mais do que isso, né? E o que a gente sabe? A gente sabe que enquanto a gente julga e condena essas pessoas, não existe essa qualidade de vida interior, não existe um sono tranquilo, não existe uma vontade de viver com sucesso, não existe brilho nos olhos, simpatia, alegria, saúde, porque a raiz está adoecida. Então, como é bom identificar essas dores e ir além.
e conseguir se conectar com a força dessa mulher que habita você até hoje. Por mais que você nunca mais tenha visto nos 40 anos futuros, né? Fácil não é, mas eu posso afirmar e garantir que mais dolorido ainda é não buscar fazer esse processo de ressignificação e cura. É valioso, só quem faz que consegue perceber a grandeza que dá aqui dentro, de poder sorrir mais, se permitir mais. O vínculo permanece e permanece de uma forma mais sagrada, e aí tu consegue fluir melhor na tua vida. É algo que às vezes só experienciando para saber. Eu adoro a parte filosófica, mas essas partes da nossa vida precisam ser vivenciadas. Por isso que quarta-feira eu vou estar oferecendo esse treinamento online gratuito para você poder vivenciar. Porque aqui, por mais que eu esteja conversando com vocês, eu não consigo interagir tanto contigo para te visualizar e saber como é que tu tá se sentindo quando eu tô falando isso. Num treinamento, numa sala dentro do Zoom, eu consigo estar visualizando vocês e a gente consegue interagir mais. E aí eu consigo passar exercícios onde vocês vão realizar isso e vão perceber no corpo de vocês como é que vocês estão com essa mãe e como é que vocês estão com a vida e como é que vocês estão olhando para frente, né? Porque se você não tem um sentido para onde ir, a gente brinca que é a história da Alice no País das Maravilhas, né? Que o coelho diz, qualquer lugar que você for tá certo, se você não sabe para onde tá indo, né? Qual é o sentido da tua existência? É algo que pode levar alguns anos, mas todas as pessoas deveriam se perguntar, né? E o Covid é uma forma de convidar a isso, quando você foi obrigada a se recolher dentro da sua casa e ver quais são os meus valores, o que me traz felicidade, porque se você fica em depressão e doente por causa do meio externo, imagina quem é que controla você. Quando é que você vai ter saúde e alegria se é o meio externo que te controla? Por isso que qualidade de vida é aqui dentro. Quando eu estou em paz aqui dentro, quando eu sigo os meus valores, quando eu me entendo e me conheço. Enquanto eu vivo em função de que alegria é ter esse modelo de copo, tô brincando com o modelo de copo, alegria é fazer viagens, alegria é isso, alegria é aquilo. A hora que vem um tsunami e leva tudo, aí eu morro? Já que eu falei eu morro, um dos principais trabalhos que eu faço é esse de sentido da vida e de relacionamentos saudáveis, e sim, tá muito baseado na mãe. Porque em 2010, quando eu comecei a conhecer a parte sobre principalmente suicidas e descobri que a principal data que as pessoas cometem suicídio é próximo ao aniversário da própria mãe, e aí eu fui entender que muitas pessoas têm dores profundas em relação à mãe, a gente entende como esse vínculo é muito forte, como ele precisa ser tratado, porque a gente precisa dar continuidade na vida com sucesso. As pessoas, se não se relacionam bem com a mãe, não se relacionam bem consigo mesma, não se relacionam bem com o outro. É um negócio que vai acavalando, né? Que vai fazendo que nem bola de neve. E chega um momento que a pessoa tenta botar máscaras, né? Morgana quer botar máscaras, tentar mostrar que eu sou uma boa pessoa, que eu sou boazinha e não uma pessoa que tá a ponto de explodir de raiva, porque não tem uma boa relação com a mãe. Pra ter uma boa profissão, eu vou lá e boto uma máscara de que eu sou boazinha, sou simpática, empática com as pessoas, mas na real tá lá xingando, né? Ontem a gente conversava sobre uma pessoa que provavelmente tem muitas dores em relação à mãe.
E aí reclama o tempo inteiro. E quanto isso gera miséria, né? Quanto isso afasta os outros. Tem gente que bota máscara, mas dentro de casa explode, na intimidade explode com os outros, né? Então, invista em você. Hoje uma amiga minha estava me contando os valores que custa para botar cílios postiço, né? E eu disse, sério que custa tudo isso? Que tem que fazer manutenção a cada 14 dias e custa mais de R$200? Fora o quanto custa para botar. E as pessoas dizem que é caro fazer terapia? Sério mesmo? Caro é não saber o valor da vida, né? Isso é muito caro, né? Porque paga um preço muito alto no futuro, principalmente. É importantíssimo tu saber quanto vale a tua vida. E se tu não tem uma boa relação com a tua mãe, talvez você não saiba o valor da vida e talvez você não saiba nem aproveitar o tempo de vida que a tua mãe te ofertou como um grande presente, né? Como é que tu cuida do teu tempo sagrado? E se eu for falar de qualidade de vida e de tempo sagrado que foi te presenteado, eu vou te perguntar que espaço você tem na tua casa para cultivar a qualidade de vida. Quem aqui dentro da sua casa tem um espaço para cultivar a qualidade de vida? E vamos ver se vocês sabem me dizer o que é um espaço dentro de casa para cultivar uma qualidade de vida. Indo? Depois terminar na chão. Tá. Quem é que tá aqui pode me dizer nos comentários o que acha que é um espaço dentro de casa para cultivar a qualidade de vida interna, né, gente? Porque eu já falei, qualidade de vida externa pode vir um tsunami e levar tudo. Se você ainda acha que qualidade de vida tá correlacionada com o meio externo, a Nay tá dizendo quarto, a Carol botou eu, a Ivonete disse eu tenho, a Tati tá dizendo espaço para meditação, a Carol também botou, tem o meu cantinho de meditação, a Jéssica botou o lugar onde a gente medita, a Eliana botou dentro de mim, Para pensar, você tem um ambiente na sua casa que é a cozinha, você tem um ambiente na tua casa que é para ter uma TV, para assistir filme, para assistir jornal, você tem o seu quarto para dormir, você tem às vezes um ambiente de lazer para receber visitas, né? A cara tá botando aqui, tem o meu jardim que fala com a natureza. E às vezes você não tem uma prateleira com livros na tua casa, pensa, ai. Por mais que hoje a gente possa estudar bastante aqui, a Ivonete botou, tem um quintal maravilhoso, meu refúgio, é isso aí. Quem tem casa e que tem, a Carol, ela tem o próprio jardim no apartamento dela, que é maravilhoso, né? Estar com a planta, e se você pode fazer esse estado de presença com as plantas, é óbvio que isso gera uma paz interior, é um cultivo, né? E possuir livros, né? Que às vezes, como diz, virou, às vezes as pessoas criam preconceitos com a palavra, né? E falam mal de livro de autoajuda, livro de filosofia, livro de desenvolvimento humano e espiritual. Quantos livros dessa área você já leu na sua vida? Para você se compreender como é que funciona o mecanismo do teu corpo, como é que tu quer ter sucesso na vida se você não sabe como você funciona. Entende como é desafiador? Você fica buscando fora recursos, carro, viagem, amigos, mas você não sabe como é que é o teu mecanismo de funcionamento, você não sabe como é que a tua mente funciona, você não olha para essas relações sagradas que são os vínculos, da onde veio teus antepassados, da onde vieram teus antepassados, são as tuas raízes, são aquilo que te nutre. Você a Carol tá dizendo que na cozinha dela ela tem mais de 10 vasos de flores. Maravilha, né? Pensa só.
se nutre com a natureza, mesmo morando num apartamento, arruma um jeitinho de ter tudo isso. E se a pessoa que se conhece sabe que precisa da natureza para se sentir bem, bem é aqui dentro, né? Bem é aqui dentro. Bem é conseguir deitar à noite na cama e dormir muito bem à noite. Eu nunca vou me esquecer de um cliente que eu tive e que fez a passagem através de um infarto. E ele chegou para mim e disse: Morgana, eu tenho dinheiro para fechar minha empresa hoje, não preciso nem vender, é fechar a empresa. E eu posso ir para a Itália e eu tenho dinheiro para 3 gerações futuras. E só o que eu queria era poder sorrir. O que a Morgana mais ensina é as pessoas voltarem a sorrir, né? E aí às vezes tu vai passar uma vida inteira buscando pelo dinheiro, estressado porque não conquista as coisas que tu queria conquistar. Mas será que é isso mesmo? Eu não tô fazendo apologia ao dinheiro, o dinheiro é maravilhoso, né? Eu e o Luiz, a gente quer organizar a vida para a gente poder viajar um monte, porque isso traz sentido para nossa caminhada, né? Desde que eu fazia faculdade de farmácia, eu queria um motorhome e botar remédios dentro do motorhome e viajar pelas cidades pequenas para poder levar medicação para as pessoas. Hoje eu tenho a internet para ensinar as pessoas a se livrarem do sofrimento por aqui, mas eu também gosto de conhecer muita gente e por isso eu preciso viajar, porque eu preciso ter contato, eu preciso ver a pessoa, abraçar a pessoa e conhecer a cultura, a cidade, né? Como é que foi a estrutura histórica daquela cidade. Por mais que a internet nos conecte, eu gosto desse físico, então eu planejo a minha vida para alcançar esses objetivos. A Tati está dizendo que acabou o livro do Poder do Agora. Quem lê livro sabe o quanto aquilo enriquece a gente, né? Então, assim, sair do sistema, né? Quem é que escolhe a tua vida? É a novela que escolhe, né? Que diz o que tá na moda? Ou é você? É aqui dentro que te traz, isso eu gosto, isso eu não gosto, né? Ou você também fica só pelo gosto, né? E daí fica às vezes com o paladar de criança que a gente brinca. Deixa eu pegar uma água pra mim aqui. Que gosta só de doce, né? Ou olha para aquilo que realmente o corpo precisa e mais ainda, a humanidade precisa. A Nayara tá aqui, ela vai dar risada junto comigo. Na minha casa lá em Curitiba, tem um ratinho, eu acho, no forro. Acho eu que é isso. Porque eu descobri semana passada que o saco de ração do meu cachorro tava ruído e eu acho que é um rato. Ela já vai começar a rir. E aí ontem eu tava contando pra ela, ela começou a pesquisar sobre a vida do rato, né? E aí ela tava lendo e dizendo que eles... por mais que existe o majoritário, né, que controla os outros, o Vonei habitando seu teto, eles se preservam num grupo coletivo, né, eles prestam atenção na quantidade de comida e água, sei lá, alguma coisa assim, A Tata tá dizendo que pode ser gambá. Pois é, estamos pensando nisso. A Nayara disse para mim que eu posso ligar pro Ibama, que o Ibama vem e recolhe. Tem que descobrir o que é. O problema foi você querer descobrir, né? Tem que ir atrás. E aí a gente começou a pensar, né? Nossa, o rato consegue fazer um sistema coletivo de autocuidado para todos sobreviverem. E a nossa cultura humana, que a gente ganhou essa parte nobre, que é essa parte do cérebro, a parte que nos diferencia dos outros animais, né? Por mais que a gente tenha todos os instintos de todos os animais, a gente tem a parte nobre, que é o neocórtex, que nos diferenciou, que é a parte racional, consciente, que fez a gente construir edifícios, carro, avião e tudo mais, foguete. Mas a gente não consegue viver em comunidade, não consegue fazer com que a natureza não seja prejudicada, né? Não destrua os animais, não destrua o meio ambiente, não polua do jeito que a gente polui.
e tem empatia com o outro, né? Ser humano. Tem gente que tem a capacidade de dizer que ama mais cachorro do que um ser humano, que tem coragem de investir 10 mil reais por mês num cachorro e não tem capacidade de fazer doação para quem passa fome, né? Então, como é que tá esse ser aqui dentro, gente? E aí às vezes diz que terapia é caro, né? Terapia é esse processo de alguém te auxiliar, você com cuidado olhar para as tuas feridas, ressignificar isso e fazer a tua vida valer a pena, né? Não dá para levar uma vida tão superficial, aonde tu vai ser atacada sempre que alguma coisa externa acontecer contigo, acontecer no meio onde tu vive, na cidade onde tu vive, né? Com a economia, né? Nos altos e baixos. Deixa eu ver aqui. A Jaque botou aqui, Tati, estou lendo o livro do Eckhart Tolle, O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Esse livro é incrível. Esse livro é super poderoso, super indico que leiam esse livro que a Jaque colocou. O Despertar de uma Nova Consciência abre muito a consciência, né? E tudo isso permite com que você aprenda a se relacionar melhor com as pessoas. E não existe a possibilidade. São aparências, a gente consegue botar roupagens na gente pra gente parecer mais bonita, que nem a gente falava hoje, né, Nai, de botar cílios, tá bom? É uma roupagem que eu tô botando, tô sempre linda, maravilhosa com os cílios, e assim eu não preciso passar trabalho em fazer, mas como é que eu tô dentro, né? Existe uma... Pra quem é ator, a Tati tá botando aqui, Morgana, temos o mesmo sonho. Falei semana passada para minhas amigas de ter um trailer, viajar o mundo e conhecer pessoas, culturas e alugar de alguma forma. Tranquila, Carmen. Que lindinha. Ajudar as pessoas. Falam que um ator... Eu não sei se vocês sabem o que significa personalidade. No mundo grego, persona, né, que vem a personalidade, persona era a máscara. Então os gregos, o ator botava a máscara e interpretava aquilo. A gente entende que a nossa personalidade é essa máscara, essa interpretação que a gente faz, que a gente recebeu de informações da família, da cultura que a gente recebeu, e aí muitas vezes a gente acha que a gente é essa personalidade, a gente esquece que a gente é o ator. E como é que tu vai saber quem é o ator? Eu consigo ver quando eu sou o ator, quando eu tô em estado meditativo. E aí, quanto mais eu entro no ator, mais eu entendo que eu tenho infinitas possibilidades de manifestar as personalidades que eu quiser. Tudo aquilo que vai favorecer com que eu caminhe para o sucesso e que eu caminhe para a autorrealização desse ator. E aí eu me liberto de seguir exatamente o modelo que eu recebi, tanto da minha família de origem, como às vezes de um relacionamento afetivo com um homem, né? Hoje a gente falava, as mulheres às vezes sofrem um relacionamento afetivo e aí elas começam a identificar que todos os homens são iguais, né? Quem aqui nunca, levanta a mão, quem aqui nunca achou que todos os homens eram iguais e botou tudo no mesmo balaio? Quem nunca fez isso? E isso gera um monte de problema, né? Ela precisa curar aquela ferida que teve com um companheiro, com um namorado que ela teve ou com um marido para poder seguir adiante.
Senão ela só repete, porque é como se tivesse vestido a máscara. Homem não presta. Adivinha o que ela atrai? Homem não presta, né? Vestiu essa máscara, vestiu essa personalidade que a gente fala. Então, por isso que praticar meditação é tão bom. Só que o que acontece? Quando a gente acumula mágoas, é como se ferisse esse ator, né? Por mais que tá vestindo uma personalidade, ainda tá com essa alma muito carregada às vezes de alterações que teve na vida no decorrer. E aí a gente precisa purificar esse ator. Já viram um ator bom? E ator às vezes que termina a novela, no meio da novela tá apaixonado pelo par romântico dele? Na real, aqueles atores se apaixonam, né? Na real, eles se apaixonaram pela persona que eles estavam representando, né? Pelo script. Às vezes eles nem se conhecem ainda. Quem é o ator? Quem é essa atriz? Teve casos, né? Aquela vez daquele ator que assassinou alguém aqui me ajuda? A filha da Pérez, né? Alguma coisa assim, não lembro mais, faz muitos anos, né? Ele estava totalmente identificado, emaranhado na história da novela e coisas horríveis, né? E muitas vezes isso acontece. E acontece na nossa vida real. Isso, a Daniela, eu ia ter certeza que a Nayara ia lembrar. É isso aí, Nay. Agora, quando a Tati botou, Daniela Pérez, é isso aí. Agora pensa, tu tá aí na tua vida, como Nay, como Tati, como Nádia, como Carol, como Carmen, com essas informações, com esse script, seguindo um roteiro de uma novela que alguém te deu. Quando é que tu vai assumir a responsabilidade de limpar o que tu não quer mais nesse roteiro e assumir que tu é a atriz e dizer o que é que tu quer manifestar nessa vida? A única forma que eu conheço é reconhecendo esse script, encarando ele, encarando as pessoas que te ajudaram a formatar ele, entrando numa relação de paz. E para isso você vai precisar aprender a meditar e observar e entrar em paz contigo, entrar em contato com esse grande ser, entrar em contato com essa consciência maior, né? Se a gente sabe que a gente vai voltar para outro lugar, adivinha com o que é que a gente volta para o outro lugar? Se a gente veio desse lugar, entrou na mãe, né? Porque entra na mãe. Morgana, não entra por baixo? Tem certeza que entra por cima, Morgana? Eu sabia que o negocinho do homem entra embaixo da minha mãe. Pois é. Energeticamente entra no coronário, né? Entra por cima. E aí fecunda embaixo. Né? A gente sabe que essa alma nossa aqui rondou a nossa mãe alguns meses antes de a gente entrar nela. E aí depois que a gente sai, a gente precisa acender, né? A gente precisa liberar o nosso corpo por cima. E liberar esse sopro da vida que a gente fala, né? E para isso a gente precisa estar com esse sopro bem bom, né? Bem em paz, bem harmônico. Imagina, esse corpo físico aqui vai ser liberado e entregue para a Terra de novo, né? Então, a experiência da vida que você tem é isso que volta. Que você aprenda a estar em paz com isso, com você, com essa joia rara que é você que encarnou através da tua mãe. Então, quem tá aqui, se quiser participar desse treinamento que eu vou dar na quarta-feira, só me envia no direct, que aí a gente conversa mais sobre isso. Espero estar continuando com as lives esses 21 dias direitinho, com a meditação agora. Amanhã, às 8h15, acho que é isso, tá lá no meu stories também. Se eu não me engano é 8h15, eu vou fazer uma live que é sobre as grandes perdas que estão ocorrendo agora. Como continuar na vida com as perdas gigantescas que estão acontecendo, né? O que gera isso? Muitas vezes as pessoas que têm grandes perdas paralisam na vida,
porque elas pensam, por que eu não morri também, né? Às vezes morre pai, mãe numa pandemia dessa e a pessoa pensa, por que eu também não morri? Ou às vezes vai morrer um filho e uma mãe vai ficar, igual eu vi há um mês atrás, eu acho que eu assisti que no Rio tinha internado uma mãe e uma filha, a mãe com 50, a filha com 17, e a filha morreu e a mãe ficou. Como você acha que fica uma mãe que a filha morre com o Covid e a mãe não morreu, né? A mãe vai ficar pensando, por que não fui eu em vez da minha filha, né? E aí, às vezes, por que não fui eu ao invés da minha filha? Essa pessoa não segue com a vida. Ela vai paralisar num sofrimento grande de não se achar merecedora de continuar na vida. Então, amanhã, às 8h15, a gente vai estar com Conexão Moderna, que é uma empresa que tem em Brusque, em Santa Catarina. A gente já fez umas parcerias boas, eu já fiz muitas constelações, 2015, 16, 17, eu ia muito para Brusque fazer constelação lá. É de uma amigona minha que trabalha na área de desenvolvimento humano, principalmente com programação neurolinguística, que é algo fabuloso de você compreender também para dar norte na tua vida, para endireitar, para libertar-se de crenças dessas informações que você recebe. Então fica o convite para amanhã você acessar também. Então amanhã eu vou fazer 2 lives na sequência, uma das 6 às 7, outra das 8 às 9. Esteja aqui. E na quarta daí vai ter esse treinamento às 8h45, 15 para as 9 da noite. É muito bom estar aqui com vocês e agora a gente vai fazer a nossa prática de meditação antes que encerre, né? Que agora que eu olhei para a hora e vi que a gente conversou bastante hoje. Então, deixa as mãos assim, juntinhas, coloca a palma para baixo, em cima da tua coxa, deixa os pés bem sentidos no chão. Observa a tua coluna, deixa ela de uma forma relaxada e bem alinhada, ombros para trás e para baixo, pescoço no prolongamento. E observe como você está se sentindo agora. Observa as conversas que tem nos teus pensamentos, o peso talvez que esteja na tua cabeça. A gente conversou bastante, então a energia está muito na cabeça. Observa talvez peso nos ombros, cansaço físico pelo corpo. E agora eu vou te convidar a fazer uma experiência, que é juntar as palmas da mão em movimento de oração, conecta o dedão bem no meio do teu peito, numa região que a gente fala que é entre os seios ali, a região do chakra cardíaco, onde você vai perceber a pulsação do teu coração. Pode te manter com os olhos fechados. E começa a fazer respirações suaves e profundas, soltando o ar pelas narinas e inalando pelas narinas. Vai percebendo que a cada respiração, você possibilita que o teu corpo relaxe um pouco mais. Respira suave e profundamente. E vai percebendo que o teu coração vai ampliando, vai pulsando mais. Entra em ressonância com o teu coração. Como se você mergulhasse dentro do teu coração. E através dele você emana a palavra mágica obrigada. E agora você repete junto comigo. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por esta casa que eu estou agora. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelas amigas que a vida me trouxe. Obrigada. Obrigada. Obrigada.
Obrigada pela cidade que eu estou neste momento. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por todas as pessoas que estudaram engenharia e desenvolveram os veículos, os carros que permitem que a gente se locomova e viaje com mais facilidade por aí. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por uma forma de brigadeiro que eu adoro, que a minha amiga Nayara acabou de fazer para mim. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pela alegria da minha mãe. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela participação de cada uma de vocês aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela oportunidade de conduzir os retiros, as imersões de desenvolvimento humano. Eu espero que dia 11 de junho a gente esteja reunido no Monte Crista para celebrar muito a vida. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por todos os amantes da natureza que cultivam as plantas, cultivam a vida. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por todas as pessoas gentes que escolheram ser gentes uma com as outras. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pela educação que eu recebi dos meus pais. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por ter estudado em colégio de freira, em colégio de padre e ter sempre sendo apaixonada por toda a parte da espiritualidade, pela vida dos santos que encantam a minha vida. Obrigada, obrigada, obrigada. Vá agradecendo por tudo que chega a você. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela alegria da vida. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom demais. Sinta agora como é que você está. Depois de alguns minutinhos de obrigada. A nossa live está quase encerrando. Então eu gostaria de perguntar como é que você está se sentindo. As minhas mãos ainda não desconectaram. Como é que tá as tuas? Tem uma energia pulsando aqui dentro delas. Então eu vou convidar vocês a abrir as mãos, colocar as mãos para frente e permitir que essa energia que emana agora das minhas mãos chegue até você, chegue para a cidade, para todos os moradores que estão aqui na minha cidade, que emane pelo Brasil, que emane para os profissionais da área da saúde que estão nos hospitais, que chegue para as pessoas que estão doentes, precisando de um sorriso, precisando de uma paz, precisando de amor, precisando de coragem de continuar na vida. Que essa força pode chegar e ativar o coração dessas pessoas a serem purificados, fortalecidos. Emana a energia das tuas mãos que passa por você nesse momento para as pessoas que você ama, para quem você deseja que receba as bênçãos do amor. Você é um canal das bênçãos do amor. Leve esse intento e essa força para cada habitante desse planeta. Ampliar a consciência de se relacionar melhor com o todo e com a paz interior, com a qualidade de vida dentro de si. Pode juntar as mãos, pode te abraçar um pouco, te acolher, te manda beijo, 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 beijo. É muito bom estar aqui. Queria que fosse um pouco mais de tempo, mas já vai encerrar 1 hora que a gente tem permissão aí de ficar no Instagram. E eu sou super grata por ter essa 1 hora aqui e poder compartilhar.
Eu vou colocar esse vídeo no YouTube daqui um pouco e aí vocês podem continuar assistindo. Espero que você esteja bem, que esteja melhor do que quando chegou aqui na live. Vejo os coraçõezinhos, fico bem feliz com eles, as carinhas de coraçõezinhos. Então, assim, eu espero que vocês estejam bem radiantes e que vocês possam ter uma excelente noite de sono, que vocês estejam mais fortalecidas para passar pelos desafios. A Tati está agradecendo pela minha dedicação, a Vera também. Todas estão agradecendo, né? Beijo grande. E a gente se vê amanhã aqui, então, às 6. E depois a gente... A Carol tá dizendo que tá sorrindo e não consegue tirar do rosto. Mantém! Pensa que tem gente que daria milhões pra sentir isso. Essa alegria de sorrir, de abrir os olhos, de ver a vida com beleza, né? Com encantamento. Isso é uma grande bênção. E a gente deve desejar essa bênção para todas as pessoas. Lembra que a gente abençoa pelo olhar. Quando a gente deseja que todos possam sentir essa alegria, né? Possam estar curados com seus relacionamentos e seguir com mais vida. Então, espero vocês amanhã. Compartilhem aí sempre o convite, né? Tem, então, vários convites para essa semana, além das lives das 6 da tarde, tem essa das 8 e tem o treinamento na quarta. Envie para as amigas, para que as amigas possam participar do treinamento junto. Aí a gente enriquece ainda mais. Beijo, 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 beijo. Obrigada, mãe! Obrigada.